Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a graça do nosso Deus. Amém? Aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que nos assistem virtualmente, que Deus abençoe a todos nós. Amém? Vamos dar início ao nosso culto com a leitura do Salmo 17. Salmo 17, amém? Irmãos. Todos encontraram? Oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade, sondas-me o coração. De noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixa aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém? Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, obrigado por esse momento de culto e adoração, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos deu de estarmos na tua presença mais uma vez, Deus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento de louvor, fale aos nossos corações no momento da palavra e nos dê uma semana abençoada, uma semana que está se iniciando. Que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo na fé, nos abençoando, nos dando força e abrindo os nossos corações para a tua palavra e para o culto que será entoado em teu louvor neste momento. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Eu passo agora a palavra para a equipe de louvor que estará conduzindo esse momento. Amém? Graças e paz, amada igreja. Vamos começar o nosso momento de louvor com a música Recebi um Novo Coração do Pai. Amém?
coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Mais tarde, probleminha técnico aqui. Vamos começar de novo. Som. Do início, vamos? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim. Eu preciso de ti, precioso és para mim. Glória a Deus, obrigado, Pai Santo, por poder estar na tua casa, louvando e agradecendo o teu santo nome. Cantemos agora, te agradeço.
que vais fazer. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo meu ser. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter unido em lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Glória a Deus, aleluia. Para finalizarmos nosso momento de louvor, finalizaremos com Me Derramar. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, reclamo, escuta, fazes cair as barreiras de mim, és Senhor, e dizes palavras de amor, esperança, aceite o teu dom, tua bondade liberta você do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és glorioso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, reclamo, escuta, e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sempre ausente, que teu dom, tua bondade libertas você do calor desse lugar. Eu me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és glorioso, me derramar.
dizer que sou grato e me ama, dizer que és famoso, dizer que és famoso. Glória a Deus, aleluia. Neste momento eu passo a palavra ao pastor Amor. Amém? Eu prefiro deitado assim. Não vai ficar chiando, igual da vez do Rafael. Não. Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que prazer poder estar aqui na igreja, né, vendo aqui um número razoável de irmãos. Só um momento, queridos, vamos organizar o som, tá ok? É um prazer estarmos aqui e também quero dar o meu boa noite, a graça e a paz para os irmãos que não estão presentes, que estão assistindo ou vão assistir daqui a pouco nos seus lares. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Vamos continuar com a palavra do Senhor, meditando, pregando a palavra do Senhor. Vou dar um tempo aqui para organizar. Não. Ok? Muito bem. Os irmãos estão todos me ouvindo? Amém. Queridos, nós estamos com o propósito de expor as cartas do Apocalipse, as 7 cartas, e hoje nós estamos na carta de Tiatira. Quando a gente faz um propósito de expor assim, uma sequência de textos, às vezes a gente fica com vontade de pular alguns, mas quando a gente faz esse propósito, a gente acredita que é Deus que coloca no coração da gente esse projeto, e nós vamos pregar, sim, sobre a igreja de Tiatira. Hoje eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 18 até o 19, que vai tratar exatamente desta carta. Os irmãos podem acompanhar a leitura, os irmãos que estão em casa também. Diz assim a palavra do Senhor, em Apocalipse 2, 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próxima de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. A vós, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos, queridos.
Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, pedimos a bênção, a direção do Senhor para as nossas vidas, que possamos sermos edificados e aprender de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. O tema dessa carta, desse texto, é uma igreja debaixo do olhar investigador de Cristo. Uma igreja debaixo do olhar investigador de Cristo. Essa, queridos, é a maior carta das 7, o conteúdo, e a carta, talvez, a cidade, talvez, de menor importância. Essa cidade não é um centro político, como outras cartas que nós vimos, de outras cidades. Essa cidade também não é um centro religioso, que também vimos que tinha cidade que era um centro religioso. Mas essa cidade era um centro comercial, um centro industrial, comercial. Por quê? Porque essa cidade, Tiatira, ela ficava na beira de uma estrada que levava ao império, à capital. E era também onde passava o correio imperial. E várias cidades passavam por ali, indo para o império. Daí gerou esse comércio, porque as pessoas tinham que alimentar os seus animais, eles próprios, e comprar uma coisa aqui, outra ali, de forma que eles desenvolveram vários tipos de comércio. Lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates, ferreiros, padeiros. E eles, o que eles fizeram? Eles acabaram reunindo essas profissões em grupos, para se fortalecerem em grêmios, uma espécie de sindicato. Era como se fosse uma máfia, porque as pessoas não tinham como comercializar se não pertencesse àquele grêmio. Eles não permitiam, tipo hoje um cartel. Só que cada grêmio tinha um deus patrono, um protetor, porque nessa época era uma época de grande paganismo, de vários deuses pagãos, então cada grêmio adotou um padroeiro. Eu lembro do Brasil, né, aqui também tem, a maioria das cidades tem um padroeiro. O próprio Brasil tem uma padroeira. A gente fala, mas essas pessoas serviram a Deus, não importa, ninguém é padroeiro de cidade alguma e nem do Brasil, a não ser Jesus Cristo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, é Deus que é patrono, não Pedro, quem quer que seja. Então, mas lá acontecia exatamente isso. Cada grêmio ali daquela cidade tinha um padroeiro, um Deus protetor. E não bastasse isso, esses grêmios, eles periodicamente se reuniam para agradecer o seu Deus, as grandes vendas, as vitórias no comércio, e eles faziam um banquete de carne sacrificada àquele ídolo, e ainda depois do banquete havia os bacanais, onde eles deitavam e rolavam, onde havia prostituição, idolatria, todo tipo de coisa. E vocês já devem ter percebido a dificuldade do crente agora de viver nessa cidade. Porque vejam bem, não tinha outra atividade, tinha que viver do comércio. Ali era uma cidade comercial, as atividades eram... Mas só que para eles fazerem parte, para comercializar, eles tinham que fazer parte do grêmio, senão eles não iam conseguir de um grupo daqueles. E ao fazer parte daquele grupo, automaticamente eles se tornavam submissos àquele Deus daquele grêmio. Não bastasse, eles teriam que participar também, obviamente, das festas, dos banquetes, aquele Deus... Senão seria alguém ingrato e não seria permitido. E após aquele banquete, participar com eles da imoralidade toda, né, das prostituições, enfim, dos adultérios, e tudo que eles fizessem, eles tinham que participar ali. Caso contrário, o que aconteceria? Eles não fariam parte do grêmio, daquele grupo, eles não conseguiriam trabalhar, porque não poderiam vender fora daqueles grêmios ali, eles seriam perseguidos, passariam dificuldades, grandes dificuldades, e essa era a provação. Nós estamos falando aqui de um tempo de grandes provações. Então, eles optavam em fazer parte desses grêmios e negar Jesus, ou não fazer parte e passar as dificuldades, as perseguições, as dificuldades. Mas surgiu uma mulher que
resolvia o problema deles, achou a solução. Essa mulher, eles apelidaram, Jesus apelidou ela de Jezabel. Aquela mulher do Velho Testamento, aquela rainha, né, que fez com que o povo, forçou o povo a praticar exatamente a idolatria e unir-se, mesclar os deuses pagãos com o Deus de Israel. A mulher idolátrica, adúltera e tudo mais. Então essa mulher, ela tinha solução, ela dizia o seguinte: não tem problema, vocês podem sim participar, não tem problema algum, vocês podem participar do culto a Jesus, da igreja, normalmente participar também das festas, não tem problema algum. Participar, fazer parte do Grêmio, participar das festas, dos banquetes. O que vocês não podem é cometer suicídio comercial. Como é que vocês vão ficar sem comercializar? Vocês podem fazer. E, aliás, não só pode, mas é bom, porque a gente só conhece os segredos profundos de Satanás se praticar essas coisas. As coisas de Satanás. Para conhecer o inimigo, você tem que praticar as coisas. Não é simplesmente saber as coisas, entender as coisas do inimigo, mas você tem que fazer as coisas. A gente às vezes fala, para você conhecer numa luta, você tem que conhecer os golpes do seu adversário, mas lá não, você tinha que levar os golpes, você tinha que praticar a coisa. E essa mulher, ela é chamada de falsa profetisa, porque ela se dizia profetisa. A Bíblia, queridos, quando se refere a profeta ou profetisa, ela geralmente diz diferente do que as pessoas entendem hoje. As pessoas, quando falam profeta, profetisa, eles entendem que é alguém que prevê o futuro. Então tem a casa da irmãzinha lá que ela prevê o futuro. E um belo dia eu acordei curioso, eu queria saber o que vai acontecer comigo a semana que vem. Então eu vou lá consultar a irmãzinha. E aí, irmã, o que vai acontecer a semana que vem? Aí ela fala para você o que vai acontecer. Mas nessa época, a Bíblia, o que a Bíblia quer dizer com profeta? O apóstolo Paulo fala que o profeta é aquele que edifica, exorta e consola. O profeta é aquele que prega a palavra do Senhor, aquele que ensina na igreja. Por quê? Porque ele está sendo o porta-voz de Deus, porque a palavra hoje é a profecia, a palavra a Bíblia. Se ele está expondo a Bíblia, então ele está trazendo de Deus, né? Ele está sendo a boca de Deus, um canal de Deus, se é que ele prega de fato a Bíblia corretamente. Isso quer dizer o quê? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa mulher, é ela que ensinava na igreja, ela tinha dotes de liderança. Essa mulher que foi apelidada por Jezabel. Ela ensinava na igreja, naquela igreja. Então ela estava ensinando essas coisas, por isso que o Senhor reprovou. É ela que estava ensinando esse tipo de coisa. Então, queridos, é nesse contexto que se encontra a igreja de Tiatira, uma igreja fiel, mas tolerante aos ensinos dessa falsa mulher. Em primeiro lugar, para dividir aqui esse estudo dessa noite, Tiatira era uma igreja dinâmica sob a apreciação de Jesus. Era uma igreja dinâmica porque ela trabalhava, ela se movimentava e ela estava sob a apreciação de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja. Jesus se apresenta como aquele que conhece detalhadamente aquela igreja. Olha como é que ele se apresenta nessa igreja no versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, os olhos como raios infravermelho, flamejantes, que penetra até o âmago da alma, até o coração. Ele tem quem está falando aqui é o Filho de Deus, que tem os olhos penetrantes, que vê tudo, que sonda tudo, e que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Pés semelhante ao bronze polido aqui se refere a juízo. Os pés de bronze polido para pisar os seus inimigos. Então ele é aquele que vê o que está errado, né, vê o que está acontecendo e julga conforme a sua palavra. Ele disse: eu conheço as tuas obras. Mas na verdade, irmãos, nada escapa ao conhecimento de Jesus, dos seus olhos flamejantes. Ele vê tudo, ele via tudo naquela igreja, quem era quem ali, sondava os corações, os pensamentos e a mente de cada um. Cristo se apresenta com os olhos de fogo porque muitas práticas estavam sendo toleradas naquela igreja. Mas, de fato, ninguém pode se esconder, não é, do olhar de Jesus. E Jesus se apresenta como aquele que distingue dentro da igreja
as pessoas fiéis e as infiéis. Ele, com seus olhos flamejantes, ele olha e ele sabe perfeitamente quem são os fiéis e quem não são fiéis. Ele, no versículo 24, ele vai se referir ao grupo fiel da igreja. Veja ele se referir ao grupo fiel da igreja, porque com seus olhos flamejantes ele vê isso. Ele diz assim: eu digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. É interessante, queridos, que numa mesma igreja tinha 3 grupos. O grupo fiel, tinha um grupo fiel. Esse grupo, eles não aderiram aos ensinamentos dessa mulher, de Isabel. Havia um grupo que sabia, mas tolerava, eram tolerantes ao ensinamento. O que ela pregava então? Não, vocês podem participar, inclusive é bom. Ela ensinava isso, ela ensinava eles a pecar. Vocês podem, não tem problema, é tranquilo. Ela pregava um cristianismo liberal, que pode tudo. E tinha um grupo que não concordava com isso, era o grupo fiel. Tinha um grupo que não praticava, mas tolerava, fazia vista grossa. E tinha um grupo que aderia, que fazia isso. Então eram esses 3 grupos. Então o Senhor vai falar com esses 3 grupos. E nós vamos ver isso nessa carta. O Senhor vai falar desses 3 grupos. Numa mesma igreja, voltando para o nosso tempo agora, há gente salva e gente perdida. Gente salva, gente perdida. Há joio e há trigo. Não tem como escapar disso. Numa igreja há joio e há trigo. E é interessante que o joio é igualzinho ao trigo. Não tem diferença alguma. Então não pode fazer nada com o joio, para não prejudicar o trigo. O que acontece? Eles precisam crescer junto, porque na colheita vai ser distinguido. Por quê? Porque eles não dão fruto. Então a pessoa, o vinhateiro, o agricultor, quando ele vai fazer a colheita, o que ele faz? Ele vê lá os frutos do trigo, separa, e separa também o joio, porque ele não produziu o fruto dele, é joio. É aquela planta que parece igualzinho, mas não é. É igual o Denorex. Tem até cheiro. Tem até cheiro de crente. Aquele cheirinho, né? Que crente tem, mas não é. E aí, então, o que ele vai fazer? Vai queimar no fogo o joio e vai guardar o trigo no celeiro. Então, nessa igreja de Tiatira não era diferente. Então, havia os salvos e o não salvo. E Jesus, que em terceiro lugar se apresenta como aquele que reconhece e elogia as marcas positivas da igreja. O Senhor, com seus olhos flamejantes, ele detecta aquele grupo, né, que realmente sincero, que quer servir Ele, que tem o propósito, de fato, a motivação dele é servir a Deus. Ele conhece, não só conhece, mas ele faz elogios a esse grupo. No verso 19, ele vai elogiar esse grupo, esse primeiro grupo, o grupo dos fiéis. Ele diz no verso 19: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. A igreja era operosa, havia trabalho, havia labor, havia um grupo ali que realmente trabalhava. Não é assim, igreja? Aquele grupo que desenvolve, que a igreja precisa dele, que você tem que contar com ele, você pode contar e ele está ali, aquele grupo. Aquele grupo trabalha não só na obra, fazendo a obra ali, mas contribui financeiramente para que a igreja, né, aquele grupo fiel ali. Existe aquele grupo. E ali na igreja de Tiatira havia esse grupo que trabalhava, que produzia, para que os outros, né, ficassem por ali. Né? O dia que hoje eu vou fazer alguma coisa, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou dar uma oferta, e vai levando. Igreja não tem como viver assim, né? Então tem que haver esse grupo, que ao lado do pastor, ali eles somam e eles carregam a igreja, eles vão com a igreja. Oxalá fosse todos. Quanto maior esse grupo, queridos, esse grupo dos fiéis, melhor é. Mas, infelizmente, não é muito. Tem igreja que tem mais, outros tem menos, mas tem esse grupo, porque precisa ter o grupo dos crentes, o grupo dos fiéis.
A igreja, queridos, possuía a maior dádiva, que era o amor. O que a igreja de Éfeso não possuía, ela possuía porque o Senhor diz, eu conheço o teu trabalho, a tua obra, eu conheço o teu amor. Era uma igreja que amava, aquele grupo amava, e o amor é que motiva a gente, não é trabalhar, amor não só pelos irmãos, mas amor pelo Senhor Jesus, porque esse grupo vai ganhar o quê? Qual é a motivação? Qual é o combustível? O que faz com que ele progrida, que ele trabalhe? É o amor aos irmãos, porque ele sente que ali é a família dele. Então, é a família, é o povo dele, é o Jesus dele, então ele sente mais do que obrigado a fazer a obra do Senhor. A igreja era marcada por fé, confiança em Deus. Esse grupo é um grupo que acreditava, ele não esmorecia, porque para estar junto, para trabalhar, precisa ter fé, precisa ter esperança, precisa acreditar para investir o seu trabalho, os seus recursos. Era um grupo que cria, porque o Senhor disse, eu conheço a tua fé. A igreja era marcada pela perseverança, ou seja, a igreja passava pelas provas com firmeza, sem perder a alegria em Deus. Veja bem, um grupo na igreja que trabalha, que tem fé, que tem amor, que está junto ali, nas provações ele tem força, ele tem firmeza, ele tem alegria em Deus, apesar das dificuldades. Porque ele está em dias com Deus, ele está na presença de Deus, porque eu acredito, irmãos, que quando a gente faz parte da igreja, que a gente não está assim envolvido, a gente fica com o sentimento, com a consciência pesada. E aí, na hora das provações, e aí, será o que vai acontecer? Eu tenho sido muito inconstante, falho. Eu sei que eu devia fazer muitas coisas, mas eu não estou fazendo nada. E agora? O que o Senhor fará comigo? Como é que vai ser? Mas se ele está engajado ali, está firme, está na presença de Deus, em oração, amando os irmãos, confiante, ele passa pelas provações forte, sem perder a alegria no seu Senhor. A igreja estava em franco progresso espiritual. Esse grupo, ele estava em franco progresso espiritual, porque lá diz, as últimas obras da igreja eram mais numerosas que as primeiras. Então, ele estava progredindo, mas tem um detalhe, queridos. Essa marca era do remanescente fiel, e não da totalidade dos membros. Era do remanescente, era daquele grupo fiel que estava ali. Segundo lugar, Tiatira, uma igreja tolerante ao pecado sob a reprovação de Jesus. Agora vamos falar do segundo grupo que fazia vista grossa, que sabia do que estava acontecendo, mas fazia vista grossa. O verso 20 diz assim, ó, tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolo. Em primeiro lugar desse tópico, antes de Jesus reprovar a falsa profetisa, Jesus reprova a igreja. Jesus reprova aquele grupo. Olha o que ele está dizendo. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher ensine. Tenho contra ti. Ele está se referindo ao grupo que sabia. Tinha um grupo aqui que não sei explicar, mas ele não sabia. Estava dentro da igreja, não sabia dessa mulher, dos ensinamentos dessa mulher. Não sei se por inocência ou alguma forma, mas eles não sabiam. Havia um grupo fiel. E ele está se referindo aqui, esse é o grupo não fiel. Tiatira estava crescendo, irmãos. Essa igreja estava crescendo. Por isso Satanás procura corromper o seu interior. Em vez de atacar de fora para dentro, ele ataca de dentro para fora. Olha a estratégia de Satanás. Eu lembrei da construção civil. Vocês já perceberam? Quando alguém vai destruir um edifício, uma construtora, lembrei, uma construtora nessa área civil, ela vai demolir um prédio, o que elas fazem? Vai lá, coloca um dinamite lá dentro e acontece uma implosão, não é uma explosão de fora para dentro, de dentro para fora. Vai lá e coloca uma bomba. E aí acontece uma explosão de dentro para fora. O prédio, o edifício se implode. É a mesma coisa na igreja. Quando Satanás não pode atacar de fora para dentro, ele vai procurar dentro da igreja alguém que vai dar lugar para ele.
Ele vai procurar até encontrar. E essa pessoa, um pequeno grupo, uma pessoa é a bomba. É a bomba que os construtores lá colocam dentro do prédio para implodir e implode a igreja. Porque ele achou um emissário. Ele conseguiu um missionário, alguém para implodir a igreja. Essa mulher era uma bomba. Satanás conseguiu implantar na cabeça dela, alugar ela e usá-la com esse fim de implodir a igreja. Nós temos que tomar cuidado, ter discernimento, orar não só por nós, mas pelos irmãos, porque Satanás procura em todas as igrejas alguém para fazer dela uma bomba, para implodir a igreja. Precisamos ter discernimento, precisamos vigiar. Paulo, falando aos presbíteros de Éfeso, ele diz, olha, vocês tomem cuidado que mais para frente vai aparecer lobos vindo atacar a igreja. Mas o lobo estava dentro da igreja. O lobo era essa mulher chamada, apelidada de Jezabel, queridos. E a igreja não tinha pulso forte para fazê-la calar. A igreja não tinha pulso forte para fazer com que ela não ensinasse aquilo e botasse ela de porta para fora. Porque eu lembro quando nós estávamos falando sobre Éfeso, Éfeso avaliou os falsos profetas que estavam ensinando ali, os falsos apóstolos, e botou eles para correr. Mas essa igreja, principalmente esse grupo aqui, tolerou, fez vista grossa e deixou covardemente que essa mulher continuasse. Jesus demonstra o seu zelo pela igreja e denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade. Num comentário de Hernandes, no comentário dele, ele escreve o seguinte: essa falsa profetisa ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. Eles deviam participar dos banquetes dos grêmios e comer carnes sacrificadas aos ídolos, bem como das festas imorais. Então, é isso que ela ensinava. Ela é uma mulher que gostava de prazeres, de deleites. É disso que ela gostava e ela não queria ficar sozinha nisso. Ela queria que a igreja também, toda a igreja, se possível, seguisse os seus ensinamentos e a sua prática. Prejuízo financeiro para ela era mais perigoso do que Jesus, do que servir Jesus. Ela amava mais o dinheiro do que Jesus. Então, tem pessoas, queridos, que acham que para ganhar dinheiro ele pode fazer qualquer coisa. Pessoas que criticam os políticos, corrupção, eles são corruptos, eles se corrompem em grande porque eles têm oportunidades grandes. Mas é a mesma coisa de comprar um negócio pirata, de furar uma fila, não é? De dar um jeitinho, esse jeitinho malandro, né? O Brasil, há muitos anos, desde a República, ele tem o seu jeitinho malandro. Ela foi criada, a República, nessa visão, né, do carioca, do Zé Carioca. Você já viu o gibi do Zé Carioca? Malandro, aquele negócio todo, o jeitinho. Então, isso é corrupção. Então, aí quando chega, vê o mundo inteiro nas mãos, aí ele abarca mesmo para valer, mas esse jeitinho, não é? Era isso que Jezabel ensinava, que tinha que comercializar, como é que não ia participar dos grêmios, como é que não ia, enfim, era mais importante que Jesus. Mas a Bíblia diz que não podemos viver no pecado, nós que para o pecado já morremos, diz a palavra de Deus. A proposta de Jezabel era oferecer um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, onde é tranquilo, tudo pode, é festa e tudo mais. Mas em terceiro lugar, no terceiro tópico aqui da nossa pregação, do nosso estudo, diz: Tiatira, uma igreja confrontada por Jesus, tendo a oportunidade de arrepender-se. Ela foi confrontada por Jesus, todos os três grupos agora. E principalmente os dois últimos, o dos que faziam vista grossa e dos que participavam com Jezabel, eles são confrontados a arrepender-se. Diz a palavra do Senhor no verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender. Antes de Jesus tratar a igreja com juízo, a confronta com misericórdia. Antes de Jesus
tratar com juízo, ele tratar aquela igreja, ou nós aqui, ele trata com misericórdia. Porque Deus, queridos, é paciente. Deus é longânimo, ou seja, tem um longo ânimo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, a primeira coisa, a primeira atitude de Deus com a pessoa que está em pecado, ele trata, ele confronta com misericórdia. Porque cada dia é um tempo da graça. As portas da graça estão abertas. A palavra de Deus diz o seguinte: se o Espírito de Deus falar no seu coração hoje, não endureça o coração. Se ele bater na sua porta, não endureça o seu coração. Mas antes de Jesus tratar a igreja com juízo, a confronta com disciplina. A segunda atitude. Primeiro, Deus trata a pessoa que está em pecado com misericórdia. Arrepende, não faça isso. Não pode. Para com isso. Então, com amor. Em segundo lugar, ele trata com disciplina. Olha o verso 22. Diz assim: eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Então agora vem a disciplina. O chicote de Deus. A disciplina é mais uma demonstração de amor. É mais uma tentativa de Deus, de Jesus Cristo, de fazer com que a pessoa volte, aquele irmão volte, digamos, a fazer parte daquele grupo, não é? Daquele grupo fiel que ele está ali. Então, primeiro, ele exorta com amor: para com isso, não faça isso, deixe disso. Aí, em segundo lugar, vem a disciplina. Aqui diz, interessante que diz assim: ó, eis que há prostro numa cama. É até uma ironia. Na própria cama, que era o lugar dos prazeres, da prostituição, é ali que ela vai sofrer. É ali que ela vai ser provada. É ali que ela vai ser disciplinada, não só ela, mas prossegue, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Terceiro lugar, a falta de arrependimento implica necessariamente na aplicação do juízo. É aí que entra os pés como de bronze polido. Porque, veja bem, agora não adiantou. Primeiro, ele exortou com amor. Para, não faça, não pode. Aí veio a disciplina, mas mesmo assim, ela encasquetou, não quis. Não consegue largar aquilo, não quer largar, continua no pecado, sofrendo, sendo atribulado, mas continua. Aí não tem outra alternativa. Aí vem o terceiro, o julgamento. Isso está no verso 23. Percebam: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. No início aqui, quando ele diz matarei os seus filhos, pode ser literal, pode ser os filhos dessa mulher, pode estar se referindo aos seus seguidores. E o matar aqui pode também ter um sentido literal, matar mesmo, ou a condenação eterna. Ou pode ser a condenação eterna o matar aqui. Então, queridos, vocês vejam bem os três passos. É assim que acontece mesmo. É dessa forma. Quando o crente está em pecado, não está na presença de Deus, está ignorando a Deus, a obra de Deus. Ele foi chamado, foi recrutado para fazer a obra de Deus, para servir a Deus, mas ele está negligenciando e ainda está em pecado. O Senhor vai com amor, primeiro a misericórdia, depois a disciplina, e quando não há solução, então o juízo. Mas o Senhor tenta com a sua longanimidade, com a sua paciência. Jezabel não quis se arrepender, ela desprezou o tempo da sua oportunidade, queridos. Ela fechou a porta da graça com as suas próprias mãos. Agora ela e seus seguidores são castigados com a doença, com grande tribulação e com a morte. E agora, finalmente, queridos, quarto lugar, uma igreja encorajada a ser fiel até o fim, apesar da apostasia de outros. Agora ele volta-se para aquele grupo fiel. Ele queria muito que toda a igreja se arrependesse por meio da exortação amorosa, por meio até da disciplina, e todo mundo
fizesse parte desse grupo, desse primeiro grupo, desse grupo fiel. Mas agora ele se dirige a esse grupo fiel, nos versos 24 a 25. E diz o seguinte: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles, dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Amados, é possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando outros desviam. E nós não podemos ser uma Maria vai com as outras, de fato. Porque alguém desviou, porque alguém está fazendo, vamos fazer também? Não. O Senhor Jesus é o nosso guia, nós seguimos Ele, a palavra dEle. Havia na igreja um remanescente fiel, porque no verso 24 eu repito, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quanto não têm essa doutrina. Agora vem a pergunta, queridos, uma aplicação. Nós fazemos parte desse primeiro grupo? De fato, esse grupo fiel, esse grupo laborioso, esse grupo que vestiu a camisa, que leva a igreja, que conduz mesmo, que está junto. Nós fazemos parte desse grupo fiel. Quem somos nós nesses três grupos aí que essa igreja apresenta? Havia nessa mesma igreja irmãos que buscavam a santificação, que buscavam a santidade de vida e de caráter. Deus nos escolheu, queridos, para sermos santos. Só os puros de coração verão ao Senhor. É preciso entender que já temos tudo na palavra de Deus para uma vida plena. O que precisamos não é de novidade, de buscar fora das Escrituras coisas novas, inovações, novidades. Há grupos aí que vivem de novidade em novidade, com invencionice. Mas essas inovações, essas invencionices, é como chiclete, é como goma de mascar. Acaba o sabor muito rápido e eu preciso de outro chiclete, de mais um chiclete, porque dura muito pouco. Vocês já perceberam quantas ondas, quantas invencionices que as pessoas inventam? Mas os princípios da palavra de Deus é eterna. A Bíblia é inerrante, como nós aprendemos na escola dominical. Os princípios são eternos, não mudam. Mas as pessoas ficam inventando, voltam no Velho Testamento, pegam instrumentos do Velho Testamento e coisas que já passaram, e volta aquilo para a igreja, e é sal, e é rosa, e a cada semana é uma invenção nova. Essas coisas não pertencem à palavra de Deus. E são ensinamentos que não agradam ao Senhor. Então, precisamos fugir desse tipo de coisa. O vencedor é o que guarda a palavra do Senhor, essa palavra inerrante, essa palavra fiel até o fim. Ele vai julgar os ímpios e reinar com Cristo, diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, o próprio Jesus diz que nós vamos juntamente com Ele, vamos julgar as nações e até os anjos caídos nós vamos julgar. O vencedor vai herdar a estrela da manhã, que diz, dar-lhe-ei a estrela da manhã. E o que é a estrela da manhã, queridos? A estrela da manhã é o próprio Jesus. A mesma coisa que ele disse em outra carta aqui, que ele diz, aquele que vencer vai receber o maná escondido, o maná que desceu dos céus. E ele diz, eu sou o maná, eu sou o pão que desceu dos céus, ele é a estrela da manhã. Falar que nós vamos receber a estrela da manhã é que nós vamos receber Jesus plenamente. O amor de Jesus, a paz, a graça, a satisfação, a dessedentação. Não vamos sentir mais sede, não vamos sentir mais fome e vamos ter o Senhor plenamente. É isso que ele quer dizer, é que o vencedor vai reinar comigo, vai julgar as nações e vai receber com intensidade o maná escondido e a estrela da manhã. Então, queridos, esse é o ensinamento desta igreja. É como eu disse para vocês, às vezes devido ao momento que a gente está vivendo, a gente às vezes quer pregar alguma coisa assim, né, mais confortável, mas quando você vai desenvolver a pregação de um livro ou de uma sequência, você tem que passar por essas coisas e a gente acredita que é da vontade de Deus que isso aconteça. Então, é por isso que eu não pulei para ver um texto, né, mais suave, mais agradável, e é por isso. Mas ele se torna agradável sim, desde que nós
firmamos com o Senhor, que nós pertençamos a esse grupo fiel, porque a esse grupo só tem bênçãos do Senhor para ele, esse que realmente serve ele verdadeiramente, e que possamos, de fato, ser esse grupo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor e agradecer pela sua palavra. E na próxima pregação nós estaremos falando sobre a próxima igreja do Apocalipse. Vamos pregar as 7 igrejas, tá certo? Esses estudos vão ficar gravados, estão sendo gravados e registrados, né? Para depois, se você quiser rever, fazer um estudo das 7 igrejas, você pode rever esses estudos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por este culto, Senhor Deus, pela vida de cada um que participou aqui, pela equipe de louvor, pelo Zezinha, Samara, o Gabriel. Deus, esse casal abençoado, a Deus que não tem medido esforços, tem estado conosco aqui, nos ajudando. Que o Senhor abençoe, Pai, o Zezinho e a Samara, abençoe o Gabriel também, no seu esforço, na sua dedicação, Pai querido, o Rafael também, a Del, a equipe, Senhor Deus, toda a equipe, toda a igreja, Deus amado, todos aqui presentes, os que não estão presentes, que o Senhor abençoe essa igreja e que possamos ser, ó Deus, pertencer a esse grupo fiel, esse grupo que realmente trabalha, que não mede esforço, que está junto, Pai, com amor, com fé, com dedicação, porque é assim que a igreja vai crescer. E que nunca venhamos a dar ouvido a Satanás, porque ele quer a destruição, ele quer a implosão da igreja, e que nós não venhamos a contribuir em momento algum com ele, Senhor. Pelo contrário, que possamos estar aqui procurando promover o crescimento e a graça do Senhor. Nós te agradecemos e oramos em teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar. Que o Senhor continue nos abençoando. Os avisos são poucos. Nós vamos continuar com a escola dominical às 9 horas. Logo em seguida, a transmissão. O culto, 6 horas da tarde. Nós estamos providenciando aí uma internet mais rápida para transmitir o culto ao vivo. Fazendo isso, aí nós vamos voltar para o horário normal do culto, né? Que é às 7 horas, 19 horas. Mas até então a gente vai começar às 6 horas exatamente para a gente terminar mais cedo, para transmitir mais cedo. Tá certo? Logo vamos estar dando o aviso do culto, né? Onde vai ser o culto nos lares, quem vai estar dirigindo, na realidade, a pessoa só dirige, todo mundo nas suas casas, interage, está sendo uma bênção esse gol da forma que está sendo. Melhor seria estarmos juntos, mas enquanto isso vamos tentando melhorar a cada vez mais, estarmos juntos, né, interagindo da melhor forma possível. Que o Senhor nos abençoe, estamos aí sempre com o grupo, no grupo do WhatsApp, aí passando o que precisa ser passado, e que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana abençoada. Amém, queridos? Vamos colocar de pé para a bênção final? Agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno do Pai e a consolação, a presença e a força do Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor continue nos abençoando.